partir desse momento, vocês estão sendo gravados. Tudo que você disser pode ser usado contra você. Tome cuidado, viu? Olha, eu que tenho que tomar mais cuidado, né? Perigoso as coisas. Diga, deixa eu ver. Ah, tá. A Amanda já tinha respondido. Vamos lá, gente. Vamos começar, ó. Hoje também de novo, tá? Então, essa aula que eu vou gravar com vocês vai ficar disponível também lá para a turma de Nutri do Manda Aqui, que eles vão fazer basicamente as mesmas listas, tá certo? Então, a videoaula de vocês foi para eles, a deles agora vai vir para vocês, e nessa coisa eu consigo dar conta de todo mundo num dia só, tá bom? E aí, se vocês vão resolvendo as listas, se ficarem com dúvidas, depois vocês podem me perguntar, me chama aqui pelo chat. Aqui pelo Teams é muito mais fácil responder do que pelo WhatsApp, que eu consigo puxar a luzinha, né, escrever com você aqui, você pode perguntar, pode falar, a gente pode interagir, é muito mais fácil. Tá bom? Fiquem à vontade. Beleza, vamos lá? Deixa eu compartilhar. Hoje é um pouco mais light, né? Para quem já tinha pegado lá o jeito da regra de 3. Estão vendo aí minha telinha? Confirmem. Sim? Sim. Beleza. Vamos lá. Ó, lembra de ficar com dúvida, aí vocês têm que perguntar, tá? Porque como eu não estou vendo, então aí tem que ficar atentos, tá bom? Ó, hoje a gente vai retomar aqui regra de 3 que eu coloquei, simples e composta, tá? O básico para essa regra de 3 é aquela ideia que eu cheguei até a comentar na última aula com vocês, ó. Eu vou retomar aqui ela de novo rapidinho, bem rápido, tá? Você pegava lá a folhinha sulfite, marcava a metade, né? Um pedacinho, a gente podia escrever 1/2. É o quanto que representava aqui, né? Essa parte. E aí, se você dobrava lá o papel de novo na metade, então essa coisinha, né? Iam ficar 2 pedacinhos em 4. Ou seja, era uma coisa proporcional que a gente falava, né? E como que eu posso verificar essa proporção? Você pode continuar aí, né? Multiplicando por quanto você quiser aí, fica à vontade. Mas o truque aqui, quando a gente resolvia a regra de 3, era que 1 vezes 4 era a mesma coisa que 2 vezes 2. Isso daqui é o princípio do que a gente fala quando os segmentos são proporcionais, tá? E que é o começo da regra de 3. Tão famosa aí, que vocês vão usar a beça em tudo, tá? Tem jeito de organizar, a gente vai retomar isso. Beleza, acho que ninguém tem dúvida, né? Mas com isso, ou alguém tem ainda, se tiver, eu faço com mais detalhe essa ideia. Não? Como vocês já viram, e acredito que o pessoal também lá de Nutri, se eu não me engano, já comentei algo do tipo com eles, né? Então aqui eu vou resolver alguns exercícios que tinham da listinha. Basicamente, regra de 3, gente, eu tirei esse monte de exercícios que tinham. Teve gente que fez, tá? Mas o que o pessoal mais, digamos, não fez mesmo assim, foram os de alternativa, que tinha um monte de gente que só tinha colocado alternativa lá. Então eu deixei esses exercícios lá que eram de alternativas, mas é óbvio, tá? São só eles que ficaram, que eles misturam tudo. É óbvio que não é só para você me colocar alternativa, gente, pelo amor de Deus. Você vai resolver, tá certo? Com resolução, e aí você vai chegar na alternativa correta, tá? Se tiver algum problema, vocês me avisam. É isso que é para fazer. Fechou? Vamos lá, vou resolver esses daqui, tá? De regra de 3 simples. Tem a ideia de quando era diretamente proporcional à grandeza, eu vou escrever aqui para vocês. E tem como que a gente resolve quando é inversamente, tá? Ó, o exercício 1. Ele falava que uma fábrica, você vai separar, né, as informações, ver as grandezas, tem 3.000 refrigerantes, consegue engarrafar isso em 6 horas, tá? São essas duas informações. Aí ele pergunta quantas horas vai demorar para engarrafar 4.000 refrigerantes. Como é que eu vou montar essa equação? Então eu vou escrever aqui do lado, né, primeiro a parte de refri, fazer tipo uma tabelinha. E do lado direito eu vou colocar horas. Primeiro eu monto a tabela. Ai, foi. Diga, tudo bem? O que foi? Não tô ouvindo nada. Tem alguém aprontando aí, diga.
Vocês estão conseguindo enxergar? Tá tudo bem? Não foi. Não. Consegui. Já falei. Não, deixa usar o seu. Tá falando o que eu tenho que fazer agora? Para de gritar. Senhor. Deixa eu ver. Tem alguém que tá aprontando aí. Vamos lá, ó. 3.000 refrigerantes em 6 horas. Avisa que você tá em aula. E depois, a parte de baixo que a gente vai ter da tabela é 4.000 refrigerantes. Só que você não sabe o número, né, de horas. Então, a gente chama de X. Tá vendo que ele fica do lado direito aí, né? Nessa tabela. Professor, Oi. travou pra mim, eu não tô conseguindo ver. Espera aí. Mais para os outros? O pessoal tá conseguindo ver ou não? Eu tô Vê conseguindo se- ver normal. Eu tô. Vê se voltou. Pra mim tá tudo ok. Não voltou, não, não tá travado. Então, espera aí. Deixa eu fazer assim, então. Eu vou Acho que é sair. minha internet. Às vezes ela vai e volta, né? Um pouquinho. Deixa eu fazer assim, peraí. Aí vê se melhora. Eu vou sair, vai dar uma travadinha para todo mundo agora, mas aí que eu vou fazer para ver se volta, tá? Peraí. Ah, não, o problema é da minha internet mesmo, professor. Será? Ah, e qualquer coisa depois você também pode ver o vídeo, tá? A gravação. Sim, porque deu até erro na gravação. Ixi. Ah, então tenta escutando, né? Tentando ver se você consegue pegar. Vê se você conseguiu ver agora? Sim, tá melhor. Então, beleza. Quando dá isso aí, que aí eu basicamente eu vou e volto de novo, aí ele pode pegar a principal parte, tá? Acho que voltou para todo mundo, certo? Tá bom. Vão avisando aí qualquer problema, tá, gente? Ó, depois que a gente faz isso, a gente vai escolher, ó, a partir aqui do X, eu vou decidir se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente, tá? Como que eu faço isso, gente? Eu vou pensar, ó, quanto eu aumento o número de refrigerantes, eu vou fazer uma setinha aqui para cima, tá certo? O que acontece com o número de horas? Se eu tenho mais refrigerantes para colocar, portanto, vai demorar mais tempo. Então, vai demandar mais horas para eu poder resolver isso, tá certo? Ou seja, a minha razão que eu vou montar é de cima para baixo, né? Aqui, ó. Esse daqui para cá está para esse, né, que a gente fala, assim como eu tenho que seguir o sentido da setinha. X está para 6, tá certo? É essa a lógica que eu vou resolver. Então, x está para 6, x sobre 6, tem que ser igual. Aí eu marco outro, 4.000. Perceba que é sempre onde você começa, né? Sobre 3.000. Tá? Então, foi essa a razão que eu montei. Bom, os zeros aqui eu posso cortar do 4.000 para 3.000. E aí minha equação ela vai ficar simplesmente assim. X sobre 6 tem que ser igual a 4 sobre 3. Beleza? Como que eu resolvo agora, gente? Eu faço a regra de 3, que a gente já estava acostumado. Então, 3 que está embaixo vezes x, então resolvendo agora aqui do lado, vai ficar 3x igual 6 vezes 4, que é desse outro lado. Ó. 6 vezes 4, 24. Bom, o 3 que está multiplicando vai passar dividindo aqui para baixo, né? O inverso da operação, que nem a gente tinha visto na equação lá de primeiro grau. Então, x vai ser 24 dividido por 3, que me resulta em 8. 8 o quê? 8 horas. Então, para preencher aí, para engarrafar todas as 4.000, né? Garrafinhas vai demandar 8 horas de serviço. Isso são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Vejam se alguém tem dúvida. Professor, Diga. por que você inverteu a conta? Tipo, tá 3.000, aí embaixo tá 4.000, aí do lado. Por que inverteu? A ordem tanto faz. É que eu tentei manter, ó, tá vendo? A direção da seta que eu falei. Quanto mais refrigerantes, tá? É mais horas. Se você fizesse com a seta contrária, também ia dar certo, quer ver? Ó?
vou até resolver aqui. Vamos fazer no sentido contrário, né? Quanto menos refrigerante, então, se começarem em cima, seria para baixo. Veja que eu estou fazendo isso sem olhar o valor. O valor não me importa para a orientação das setas. Né? Não é porque aqui embaixo está um valor maior que eu fiz assim, não. Isso não interessa, tá? A orientação da seta depende só do que você está trabalhando. Qual é o contexto. Então, quanto mais refrigerante, né? Quanto menos, né? Perdão, a setinha seria para baixo, menos horas você vai precisar, porque menos material você vai ter para engarrafar, não é isso? Aí como é que ficaria a minha equação? Também resolve, quer ver? Ó? É um outro jeito também de resolver. Vou fazer aqui em cima. Ficaria 3.000 sobre 4.000. Teria que ser igual a 6, né? Agora que ficou em cima, sobre x. Do mesmo jeito. Corta os zeros e faz a regra de 3. Quando você fazer a regra de 3, ó, vai ficar 3x, que está aqui, tem que ser igual a 4 vezes 6, que é 24, que está aqui. Aí vai estar na mesma equação, tá bom? Os dois dão a mesma resposta. Ou seja, o importante é você ver, quando é diretamente proporcional, você pode partir de baixo para cima, né, que vocês estão vendo aí, ou de cima para baixo. Tanto faz. As duas têm a mesma orientação. Quando forem grandezas inversamente, vocês vão ver que uma sobe e a outra desce. Tá bom? Elas invertem. Por isso que são inversas. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguém com dúvida? Ô, professor. Diga. Então, é que minha internet travou aqui a ligação. Da parte, eu não peguei só uma parte, que foi a parte do x sobre 6 igual a 4 sobre 3. Você fez multiplicação cruzada, é isso? Isso, depois. Primeiro eu cortei os zeros. Eu simplifiquei, ó, tá vendo? Você consegue ver Não, agora? sim, isso eu entendi, sim. Aí Mas aí aqui eu você fiz multiplicou e depois você dividiu 24 por 3. isso mesmo. Certinho. Obrigada. De nada. Mais alguém? Não? Então vamos para a próxima. Ó, o 8, né, que aqui era a questão. Agora vamos ler lá o contexto e marcar as principais informações. Na construção de uma escola, foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos, né? O volume que tinha lá dentro deles. 4 metros cúbicos de areia, cada caminhão. Certo? Isso dá, gente, 4.000 toneladas. Perdão, dá 4 toneladas. Areia, cimento pra caramba, né? Que dá isso aí. Quantos caminhões de 6 metros cúbicos, ou seja, umas betoneiras maiores, né? Desses caminhões aí, seriam necessários para fazer o mesmo trabalho. Beleza? Então, vamos montar a nossa regra de 3. Nossas informações, eu tenho caminhões, né? Deixa eu fazer aqui minha tabelinha. E do outro lado, eu tenho os metros cúbicos, tá certo? Que é de areia. Metros cúbicos a gente pode escrever assim, um M com 3 em cima, tá? Então, com 15 caminhões, conseguem dar conta do serviço, sendo que cada caminhão leva 4 metros cúbicos. Um cilindro de 4 metros, vocês podem imaginar assim, entre aspas. Né? Aquela coisa dos caminhões de cimento. Quantos caminhões? É X aqui que você tem, para levar 6 metros cúbicos. Vamos pensar agora, tá? Para a gente ver se é diretamente ou inversamente. Quanto mais caminhões, vou analisar por aqui, o que acontece com metros cúbicos para executar o serviço? Eu vou precisar de mais metros cúbicos? Ou seja, eu vou ter que aumentar o tamanho deles, da betoneira. Se eu tiver que aumentar o tamanho desse, eu vou ficar com a areia que não acaba mais. Então, na verdade, quanto mais caminhões eu tiver, menor é a carga que eles vão precisar carregar. Tá certo? Então, esse daqui é um caso de grandezas que são inversamente proporcionais. Então, você pode pensar ao contrário também. Quanto mais metros cúbicos o caminhão consegue carregar, menos caminhões você vai precisar.
tá certo? Para encher lá a laje que você quer. Então, você tem que conseguir pensar sobre isso, tá bom? Ou seja, um vai para cima, então minha seta eu vou fazer aqui, só para seguir a orientação. O que está embaixo vai para cima, e do lado direito, que é o metro cúbico, que está em cima, vai para baixo. Elas estão em direção opostas, isso é importante. Por que que é importante? Essa daqui vai começar no X, lá embaixo. Quem está do lado direito, ó, começa no X e está para 15. Tem que seguir a orientação da seta. Então, X está para 15. Assim como, e aqui que vem a grande mudança. Não é 6 está para 4. Ó, começa agora aqui em cima, é o começo. Por isso que é inversamente proporcional. Então, 4 está para 6. Tá? Eu inverti. Você tem que inverter, senão dá errado. Tá bom? Faz a regra de 3. A gente vai chegar em 6x igual 15 vezes 4, né? É 60. Esse daqui é até facinho, né? O 6 está multiplicando, passa dividindo. 60 sobre 6. Vão ser necessários, portanto, 10 caminhões. Perceberam? Obviamente, eu sabia que ia ser um número menor. Né? Se os caminhões conseguem levar mais carga, então você vai precisar de menos caminhões para executar a mesma tarefa. Beleza? Vê se alguém tem dúvida aí. Senão, eu continuo. Tranquilo? Professor, eu não entendi essa parte que você acabou de explicar. Você poderia explicar de novo? Sim. Qual parte que você ficou? Desde o começo? Não, só do 6x igual a 60 para baixo. Ah, tá. Eu fiz... O 6 estava multiplicando, ó. Então, você pegou a parte mais importante. O 6 está multiplicando, ele passa dividindo. Então, ficou, ó, como o 6 veio dividindo, então ficou 60 sobre 6. Que aí eu fiz a continha. 60 dividido por 6 dá 10. Aí são 10 caminhões. Ah, sim, entendi. Muito obrigada. De nada. Mais alguém? Alguma dúvida? Você pegou a principal parte, então. Já está entendendo bem. Tranquilo, gente? Vão respondendo aí. Me dão um ok. Fala, pode seguir. Simbora. Tô indo, hein? Se quiser que volte também algum, fala se você não entendeu lá em cima, você pede que eu volto. Sem problemas. Então, beleza. Ó, vamos para o 28. O 28 é mais para a área de vocês. Ó. Você tem 28 quilos de farinha. Eu acho que eu fiz esse até em sala. Você consegue fazer 40 quilos de trigo com essa informação, tá? E aí a pergunta era quantos quilos de trigo, né? Você consegue obter são necessários para ter 7 quilos de farinha? Essa é a pergunta. Então, vamos escrever nossas relações. Farinha, de um lado, e o trigo, do outro. Ó, vamos lá. Então, 28 quilos de trigo, eu consigo fazer 40 quilos, perdão, 28 quilos de farinha, 40 quilos de trigo. Aí, com 7 quilos de farinha, quanto, vou fazer aqui a coisinha embaixo, de trigo, que é X. Vamos lá, tem que fazer o nosso raciocínio antes de montar. Veja que eu não depende do 28, do 40, esses números independem aí da orientação da minha setinha, tá? Então, vamos lá. Quanto mais farinha eu tiver, eu vou conseguir mais ou menos trigo? Alguém me responde aí. O que vocês acham? Alguém tem que falar aí, senão vai ficar... Vou ficar assim, alguém fala. Quanto mais farinha... É menos, não é? É menos? Será? Ó, com 28 quilos, você consegue fazer 40 de trigo. Se eu aumento a quantidade de insumo que eu tenho, o que acontece com a quantidade de trigo? Aumenta ou diminui? Aumenta, eu acho. Perfeito. Tá?
Então, na verdade, quanto mais farinha você tiver, mais trigo você vai conseguir. Você pode pensar o contrário também aqui, né, em relação do problema. Quanto menos farinha você tiver, menos trigo você vai conseguir. Colocando isso num contexto mais fácil, né, quanto mais ovos, né, se você tiver, mais bolo você consegue fazer. Quanto menos ovos, menos bolo você vai conseguir fazer, tá certo? Então, é essa a regra de 3 aqui colocada. Pegaram a ideia? Sim? Sim. Ó. Então, aqui, essa começa embaixo, vai para cima. Esse daqui começa embaixo, vai para cima. Tá? Vai ficar 7 sobre 28. Veja que está começando aqui embaixo agora, né? E o outro vai ficar x sobre 40. Então, tem que ser igual a x sobre 40. Bom, agora a gente faz a regra de 3 aqui, produto cruzado. Isso vai nos dar x vezes 28, dá 28x. Tem que ser igual 40 vezes 7. Veja, 40 vezes 7 é fácil fazer, que eu vou pensar só no 7 vezes 4, que dá 28, e acrescento um zero. Então dá 280. Tá certo? Aí aquela regra, 28 está multiplicando, passa dividindo. X vai ser igual a 280 sobre 28. Que dá isso daqui, um total para nós, de 10 quilos de trigo. Ou seja, com 7 quilos de farinha eu consigo fazer 10 quilos de trigo. Beleza? Vê se alguém tem dúvida aí do que eu fiz. Não? Pode continuar? Pode sim. Beleza. Então vamos lá. O próximo, eu acho que eu separei um de cada, mas não lembro. Agora o próximo acho que é de inversamente, mas vamos tentar identificar. Um ônibus com velocidade de 60 km por hora faz um percurso em 4 horas, né? Então, beleza. Eu já sei minhas grandezas aqui. É a velocidade do ônibus. Velocidade do ônibus. E aqui o tempo, né? Horas. Eu acho que eu fiz até um exemplo desse também na sala para vocês. É aquele que o povo corria, né? Aí vocês ficam gritando pro motorista, você fala, ô motorista, pode correr, não era assim? Primeiro cozinha, eu não vou continuar, porque tá gravando, mas você sabe como é que continua. Aí o seu motorista empolgado, com vocês gritando lá atrás, né? Aí ele vai acelerar, 80 km por hora. Irresponsável, tá? Não podia. Quanto tempo ele vai demorar para chegar? Esse daqui é clássico, para você ver a regra de 3 inversa e entender. Ó, se eu aumento a velocidade, veja que eu estou fazendo setinha para cima. Não depende dos valores aqui, ó, de 60 e 80. É só a setinha que me importa agora. Quanto maior for a minha velocidade, o que acontece com o tempo que eu vou demorar para chegar? O tempo diminui ou o tempo aumenta? E aí? Diminui. Perfeito. O tempo vai diminuir. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais. Então, ó, enquanto esse está com a setinha para cima, o outro vai estar com a setinha para baixo. Tá certo? E é com isso aí que eu vou montar para resolver a minha regra de 3. Tá? Então, aqui vai ficar, ó, 80 sobre 60. Percebam que ele começa aqui, né? E o vermelhinho começa lá em cima, que eu vou montar. Então, tem que ser igual a 4 sobre x. Certo? Ó, o zero eu vou cortar daqui e vou fazer a regra de 3. Então, vai ficar x vezes 8, é 8x, igual, o zero cortou, tá, gente? Só 6 vezes 4, que dá 24. Aí, aquela coisa, o 8 está multiplicando, passa dividindo. Aí, o x vai ser 24 sobre 8, que dá 3. 3 horas, né? Aí, eu uso a unidade de medida. Ou seja, o motorista indo a 80 km por hora vai demorar 3 horas aí para chegar no destino.
Beleza? Dúvidas? Não, tranquilo, posso seguir? Pode seguir. Beleza. Ó, agora o de regra de 3 composta. É a mesma coisa, tá? Não muda. Não muda nada, só que vai ter mais coisas para a gente analisar. E eu vou fazer até uma coisa diferente no começo, mas vamos lá, vamos anotar. Uma olaria produz fábrica de tijolos, tá, gente? 1.470 tijolos em 7 dias, com o povo lá, ó, suando 3 horas todos os dias. Beleza? Tem 3 grandezas, por isso que é composta. Tem mais de uma. Quantos tijolos ela produzirá? Ou seja, ela quer saber quantos tijolos, né? Tijolos aqui é o meu X. Trabalhando, vamos ver, 10 dias, 8 horas por dia. Esse é tijolo à beça, né? Digamos assim. Vamos colocar as informações. Então, aqui, ó, tijolos. Fazer tchum. Tá vendo que não muda as coisas, ó. Dias. Só para facilitar na montagem da regra de 3 compostos, sempre deixa o que vai ficar com a variável do lado esquerdo, tá, gente? A ordem dos fatores não altera o resultado, mas só para ficar mais fácil para montar. Dias e, por último, as horas. Por que que eu falo isso? Porque na hora que a gente for analisar a flechinha, tá? Se é inversamente proporcional ou diretamente, vai depender da variável que você está olhando em questão aqui nesse caso. Nesse caso, é o número de tijolos, ó. Eu vou fazer com outra cor. Então, você sempre vai começar a análise. Esse daqui precisa ser assim, tá? Porque senão inverte as setinhas. Tipo, aumentando o número de tijolos. Eu sempre gosto, da regra de 3 compostos, começar pela organização das setas. Que isso que eu vou fazer agora é o mais difícil, tá? O resto é fácil. Agora, isso daqui é o mais difícil, que é pensar na situação dos tijolos. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu vou pensar tijolos e dias. E depois eu não posso pensar dias e horas. Esse é um erro comum. Aí eu tenho que pensar tijolos e dias e depois tijolos e horas. Tá? Você tem que fazer essa composição dos dois, senão você erra. Então, vamos lá. Tijolos e dias. Quanto mais tijolos, o que acontece com o número de dias? Aumenta ou diminui? Quanto mais Diminui, tijolos. aumenta. Ó, se eu tenho mais tijolo para fazer, concorda? Então Se vai eu tenho aumentar o tempo, né? vai Os dias, aumentar. Perfeito. Por isso que eu falo, tem que analisar sem pensar nas horas, ó. É só tijolo e dia. Senão a gente erra aqui. Vamos lá. Agora, se eu aumento tijolos, o que acontece com o número de horas que o pessoal tem que trabalhar lá? A carga deles vai aumentar para eles produzirem. Vai aumentar a carga também ou vai diminuir? Vai aumentar também, né? Perfeito. Se eles têm mais serviço, infelizmente eles vão ter que fazer hora extra aí. Então também aumenta. Isso que é o segredo. Pronto, as 3 setinhas estão para cima. Tá bom? Agora a gente vai anotar as informações. 1.470 tijolos. Tá? O truque para você não errar é sempre pensar aqui, ó. Eu fiz tijolo com dia e tijolo com hora. Pronto, aí você não erra, tá? Ele 7 dias. Quantas horas? 3 horas. Vamos fazer o de baixo agora. X, né, que você quer descobrir. Quantos dias o povo vai ficar trabalhando ali? 10. E quantas horas? 8. Estão querendo tijolo, ó, a beça aí. Vamos ver quantos vai dar aí. Vamos marcar a nossa setinha. Então, agora é tudo de baixo para cima, né? Esse é de baixo para cima. Esse é de baixo para cima. Esse é de baixo para cima. Ou seja, todos eles, esse vai começar com X, esse vai começar com 10, esse vai começar com 8, tá? E agora a gente monta a nossa razão. Então, X está para 1.470, assim como
Tá vendo que ficou tudo invertido, né? 10 está para 7. Esses que vão ficando tudo do lado direito, gente, vocês têm que multiplicar, tá? 8 está para 3. Tá bom? E agora a gente tem que começar a resolver aí essa continha grande, né? Primeiro eu faço o produto, que está ali do lado, esse daqui, ó, tá? Que está do lado direito. Então, só retomando aqui, ó, fiz x está para esse, de baixo para cima, de baixo para cima, está seguindo a orientação das setas. 10 está para 7 e depois 8 está para 3, tá? Agora eu vou fazer o produto, 10 vezes 8 e 7 vezes 3. Vamos lá, vamos ver quanto vai ficar. Depois eu faço a regra de 3. Se tivesse alguém que já dava para simplificar ali, eu simplificaria, mas não tem, né? Teria um múltiplo. Talvez tenha algum múltiplo nesse 1470, mas eu não sei. Eu acho que eu fiz na sala com vocês, tinha, né? Múltiplo, se eu não me engano. Acho que eles só vão aparecer no final. Lá embaixo, 3 vezes 7. Não, eu estou fazendo produto esse com esse com esse. Dá 21 aqui, tá? Opa, errei. Deixa eu arrumar. Dá 21. Vamos fazer a nossa famosinha, né? Produto em cruz. Vai ficar 21x. Vou resolver aqui do lado, lá em cima. Tem que ser igual a 80. Eu não vou multiplicar ainda, que eu acho que tem múltiplo, tá, gente? Aos mais corajosos já podiam ir resolvendo essa conta. Como eu sou um pouquinho preguiçoso, olha só o que eu vou fazer. 80 vezes 1470 dividido por 21. Qual é o truque? Por que eu passei o 21 dividindo? Para quem se perdeu aqui. Ele estava multiplicando, ele veio para baixo dividindo, tá? E agora, gente, eu vou buscar múltiplos aí nessa equaçãozinha, tá? Eu sei que 21 e 80 não tem, porque senão eu teria conseguido simplificar aqui, ó, logo no começo. Mas pode ter entre 1470 e 21, tá certo? E eu já sei que tem um, pelo menos, sabe por quê? Eles já são múltiplos de 3, pelo menos, porque 1 mais 4, se você somos o algarismo de 1470, deixa eu fazer aqui do lado, somos o algarismo 1 mais 4 mais 7 mais 0, dá 12. Isso daqui é múltiplo de 3. Então, isso daí dá para dividir, eu já sei que isso vai acontecer, dá para eu dividir por 3. E talvez também seja múltiplo de 7, então eu consigo fazer essa conta primeiro. E ela é muito mais fácil do que eu fazer multiplicando primeiro por 80. Então, eu vou dividir aqui do lado, tá? Ó, esse dividido por 21. Beleza? Vamos pensar aqui nos 3 números. Vamos ver se sai. Se não sair, eu só divido por 3 mesmo. 147 por 21 é 2 por 14, né? Eu vou tentar com 7. Para quem não sabe, o truque que eu fiz foi pensar em uma casinha só. Eu teria um 2. E aqui eu tampo uma casa, sobra 14. 2 para 14 é 7. Por isso que eu fiz. Esse é um truque para você não ficar perdendo tempo. E vai dar certinho, ó. Isso dá menos 147, dá 0. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. Ó, 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 2, 14. Sobrou um 0, esse 0 desce. Então dá 70. Portanto, meu x vai ser igual a 80 vezes a conta que eu acabei de resolver, que é 70. Tá certo? E aí, no final, essa conta eu vou multiplicar o 8 com 7 aqui, né? E depois acrescentar os 2 zeros que estão sobrando aqui na conta. Então, 8 vezes 7, 56. E aí eu adiciono os 2 zeros. 5.600 tijolos, né? Que a gente estava fazendo. É isso de tijolo que você vai conseguir fazer. Tijolo aqui não acaba mais, né? Beleza? Foi essa a conta. Vê se alguém tem dúvida aí no processo ou na continha, eu volto. Professor, explica essa última parte, por favor. Sim, a da conta, isso? É, a última parte que o senhor fez. Então tá, ó. Eu peguei aqui o 1470, né? E eu dividi por 21.
Esse 1.470 dividido por 21, eu fiz realmente essa conta na mão. A gente resolveu ela, ó, que estava aqui do lado. Então, eu peguei 1.470 e dividi por 21. Isso daqui vai dar 7. Então, 7 vezes 1 dá 7. 7 vezes 2, 14. Deu 0. Desce o 0, adiciono. Então, esse cara inteiro que eu tinha aqui, ó, eu vou trocar ele por 70. Aí, a última conta que eu fiz era 80, que tinha sobrado lá em cima, vezes esse 70 que eu achei. Eu fiz essa conta assim, para ir um pouco mais rápido. 7 vezes 8 dá 56. E depois sobrariam 2 zeros, ó, que é 10 vezes 10. Eu só acrescentei os 2 zeros aqui. Tá vendo? Esse truque você pode fazer um monte de conta. Né? Se você tem lá, sei lá, 320 vezes 20. Ó, você faz 2 vezes 32, isso dá 64. E sobram 2 zeros. Você adiciona os 2 zeros no final, 6.400. Tá? Quando tem conta com zero, você pode deixá-lo assim. Foi essa a dúvida? Sim, obrigada. De nada. Mais alguém com alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Então tá, vou continuar. Vou pro 5, hein? Se alguém se perder aí de novo lá em cima, tal, aí fala aí que eu volto. É outro do mesmo jeitão pra gente resolver, para ver se você pegou essas ideias, tá? Então vamos lá. Ele tá falando 20 máquinas, trabalhando de novo 16 horas por dia, levam 6 dias para fazer um certo trabalho. Quantas máquinas, não sei se vai ficar tudo diretamente de novo, a gente vai ver, são necessárias para executar o mesmo serviço, trabalhando 20 horas por dia, então aqui é as 20 horas, durante 12 dias, tá? Então vamos fazer aqui. Eu tenho máquinas, mesma coisa. Depois eu tenho horas. Eu acho que vai ficar o mesmo problema, hein? Será? E aqui o último, vou fazer aqui assim, ó, vai ficar os dias. Certo? Vamos lá. Vamos começar pela máquina, que é onde que eu tenho a variável, que aí eu deixei do lado esquerdo. Quanto mais máquinas, o que acontece com as horas que eu preciso trabalhando todos os dias? As horas... Peraí. 20 máquinas... Ah, aqui tem um... Não. Aqui é diferente. Diferente. Já entendi. Vamos lá. Quanto mais máquinas, o que acontece com as horas que elas precisam trabalhar por dia para executar um serviço? Aumenta ou diminui? O que vocês acham? Apesar que pela minha reação, acho que eu já dei a resposta. Mas deixa eu escutar vocês. Diminui? Perfeito. Ou seja, quanto mais máquina eu tenho ali para executar uma tarefa, né? Se você pegou uma encomenda lá de roupas, essas coisas, se você tem mais máquina, o número de horas diminui. Consequentemente, o número de dias também acontece o que com o número de dias? Aumenta ou diminui se você tem mais máquinas? Lembra que eu tenho que olhar máquina e hora. Diminui. Perfeito. Então ele diminui. Essa daqui é uma situação onde os dois eles diminuem, tá certo? Agora a gente coloca isso daqui é o mais difícil, disparado, tá, de fazer dessa setinha, porque se você errar uma setinha, você erra a conta inteira. A dica é, normalmente as coisas elas se cancelam, se caso você tenha se enganado em algum deles. Se você estiver fazendo uma conta que não está nada cancelando, né, que nem aqui, 1470, não deu para dividir por 21, aí é uma coisa aí que algo de errado não está certo na sua conta. Você precisa retomar alguma coisa aí, beleza? Então, 20, trabalhando 16 horas, executa a tarefa em 6 dias. Vamos lá, quantas máquinas? X. Vocês vão ver que a minha setinha depois, elas ficam no sentido contrário. Aqui é 20, 12. Vamos lá. Ó,
Esse daqui é de cima para baixo, seguindo a orientação, só que esse daqui é ao contrário, né? Eu falei errado, né? Esse aqui é de baixo para cima, esse daqui, as horas que eu acabei de fazer, ela começa no 16 e vai para o 20. Os dias aqui começam no 6 e vai para o 12, tá? Então, toma cuidado. Esse daqui começa no 6. Esse daqui vai começar no 16 e esse daqui vai começar no X. Fechou? E agora, monta a regra de 3. X está para 20, tem que ser igual. Eu coloquei a cor errada. 16 está para 20 também. Nossa, aqui dá para fazer um negócio legal que eu vou fazer, vocês já vão ver. Vezes. Aí aqui 6 está para 12. Oh, beleza, essa conta aqui vai ficar fácil demais. Porque eu não vou multiplicar que nem eu fiz do outro. Eu tenho 20, tá vendo, do lado esquerdo? E eu tenho o mesmo 20 danadinho aqui, ó, do lado direito. É uma equação, gente. Tudo que tem em cima tem que ser tudo que tem embaixo. E mais do que isso. Se o que tem embaixo é igual, que nem a gente tinha resolvido lá nas equações, né, com fração, o que a gente podia fazer? Se o que tem embaixo é igual? Quem lembra aí? Uma coisa que vocês adoram. Vocês não lembram? Cortar. É a mesma coisa, gente. Pode cortar. Né? Você pode, se for tudo que tem embaixo, quando a gente está resolvendo uma equação com fração, se for igual, você pode cortar. Quando eu corto, aí a equação fica muito mais fácil. Do lado esquerdo vai sobrar só x. E do lado direito, aqui, ó, sobrou 16 vezes... Eu não coloquei nada embaixo porque é 1, tá? Vezes... Opa, deixa eu arrumar aqui. 6 sobre 12. Tá bom? Foi isso que eu fiz. Agora, aqui desse lado... Deixa eu colocar um aqui, porque senão vocês vão pensar que ele sumiu. Não é essa a ideia que eu quero que vocês pensem, tá? Beleza. Dá para simplificar um pouquinho mais agora. O 6 com 12, tá? Desse lado. Eu não tinha feito nada disso nos outros porque eu não tinha a oportunidade. Aqui eu tenho. 6 e 12 são múltiplos de 6, pessoal. É a metade. Ou seja, eu posso dividir aqui em cima por 6 e aqui embaixo também por 6. Aí a minha conta vai ficar do lado esquerdo x sobre 1 dá x. O amarelinho 16 sobre 1 dá 16 vezes 6 dividido por 6 aqui dá 1. 12 dividido por 6 dá 2. Tá bom? E agora eu vou continuar essa minha continha aqui. X vai ser igual. Aqui em cima, pessoal, lembra, aqui, só recorda que aqui tem 1 para você fazer o produto, né? 16 vezes 1 e 1 vezes 2 aqui embaixo. 16 vezes 1 dá 16. Lá embaixo, 2 vezes 1 dá 2. Tá? Então, meu x vai ser igual a 16 sobre 2, que dá 8. Né? São 8 máquinas que você vai precisar para executar esse serviço que ele está pedindo. Fechou? Dúvidas? Esse daí teve uns truquezinhos, né? Com fração aí que vocês precisam ficar atentos. E aí, foi? Quer que eu volte alguma parte? Quer que eu resolva de outro jeito? Pode perguntar, gente. Foi. Foi? Foi, pra mim foi. Professor, se Foi. for algum exercício, o primeiro que der só para a gente usar lógica, a gente mesmo assim precisa só fazer a conta inteira? Não, é claro, se você descobre a razão de proporção, que a gente fala assim, aí pode fazer por lógica direta. É que normalmente é difícil você perceber qual que era. Né? Na regra de 3 compostos, Não, então, é mas foi quase só do primeiro impossível. exercício mesmo. Do primeiro, se você entende a lógica, coloca lá, ó, sabendo que isso é assim, pronto, você já mata a charada, né? Deixa eu ver, ó, quer ver? Deixa eu ir lá para cima. Tava fácil perceber qual que era a razão? Deixa eu ver dele. 3.000. Ah, Tava. tá fácil. Porque 3.000 faz em 6 horas, a razão é 1.000 a cada 2 horas. É isso, né, que você percebeu? Aí, se você anotou mais 1.000, pronto, você pode resolver assim, pode inclusive explicar, resolve do mesmo jeito. Muito bom. Quando a gente percebe a razão, aí fica fácil. Eu de baixo já não seria tão simples, né? 15 para 4 aqui, a razão
Ela é feia, né? Essa razão aí. Não é nada bonitinha. Agora, o de farinha e trigo, a razão tá fácil? Deixa eu ver. Ela tá fácil por aqui, ó. 28 por 7 divide por 4. Né? Essa daqui, ó, se fosse fazer por lógica, 10, ó o truque. Se você divide 28 por 4, dá 7. Então, é só dividir 40 por 4. 40 dividido por 4 deu os 10 quilos de arroz. Quando você descobre essas coisas, fica mais fácil. Vamos ver essa daqui de baixo. Agora eu gostei. Vamos brincar aqui. Ver se a gente... Regra de 3 compostos não vou nem tentar, porque normalmente dá ruim. Dica para vocês também não tenta ver isso não, porque eles fazem pegadinha com isso. 60 em 4 horas. Quanto tempo levará se for para 80? 60 em 4 horas é que tem que tomar cuidado porque é inversamente. Aqui dá para fazer o truque assim, ó. Quer ver? Se eu multiplico por 2, eu sei que a 120 km por hora eu faço em 2 horas. Certo? É o dobro. Então, o percurso, o tempo que você vai levar, cai em 2 horas. E aí, 80 km está na metade, né? 80 está na metade, entre 60 e 120. Então, é a metade entre 4 horas e 2 horas. A metade entre 4 horas e 2 horas só pode ser 3 horas. Esses daqui davam para fazer um pouco com lógica, assim. Agora, os de regra de 3 composta, eu nem me atrevo. Não tem essa coragem, não. Se alguém tiver, pode ir. Beleza? Foi? Foi. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguma questão? Não. Não? Não mesmo? Então eu volto aqui, tá? Quem ficou com dúvida aqui, ó, na 5, nessa parte, faz a continha mesmo. 16 vezes 6, 20 vezes 12. Pode fazer, tá, gente? Não precisava cortar, que cortar fica muito mais fácil. Aliás, eu tenho um lema, né? Que eu falo pro povo. Simplifique, não complique a vida de vocês, tá? Esse lema é importante. Vamos voltar aqui para vocês. Oh, desculpa, tinha gente que tinha mandado coisa aqui no chat. Professor, eu vou ter... Ah, tá bom. Eu estaria dirigindo. Voltou, a tela parou, mas tinham voltado. No máximo aí depois dá uma olhada, tá, Jamila? Aí vê na parte da gravação. Tá bom? Ninguém mais dúvida, nada? Então vou parar a gravação, tá? Então foi, tô parando aqui a gravação.